Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, você sempre na nossa companhia neste horário da 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo com as personalidades da nossa região, gente que é destaque aqui na Baixada Santista, que é notícia, que discute e debate, não é, junto com você, os temas importantes, a nossa pauta regional e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que o nosso telefone está sempre aberto, 30 14 52 81. Ligue para cá, faça a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos temas e dos assuntos que a gente coloca em discussão. Enfim, participe conosco. E pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem. O painel regional vai contar dentro de instantes com a participação sempre importante do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, né, que já vai estar conosco aqui na nossa bancada. Já conto aqui com a presença sempre importante do nosso Heraldo José dos Santos e aqui à direita, o advogado, comentarista aqui do painel, Manuel Rogério, mais uma vez conosco. A gente sempre abre aqui o painel regional com as manchetes dos jornais que fazem a parceria com a gente aqui. E a manchete do DL, Diário do Litoral, que circula por toda a região nesta segunda-feira, é bem a calhar aqui para nós, né? O prefeito vai estar com a gente em instantes. Câmara exige informações sobre gestão do Museu Pelé, tá aí a manchete do DL. Após a prefeitura assumir a administração do museu, o vereador Marcelo Del Bosco, que é do PPS, quer que o prefeito, então, explique, não é, que forma será feito o gerenciamento do local, qual será o gasto mensal para manter em funcionamento, não é, esse importante equipamento aqui da cidade de Santos. Passo aqui ao nosso Heraldo, né? E ao Manuel Rogério também, o Jornal Diário do Litoral desta segunda-feira. Já vou agradecendo aqui, cumprimentando o Heraldo José dos Santos mais uma vez nesta segunda-feira conosco. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao colega Dr. Manuel Rogério, boa tarde a Rubeni e o início, madrugada e início do dia tensos em Santos e na Baixada. Verdade, vamos falar também sobre esse tema, sobre esse assunto importante, um assalto à empresa do Macuco, com perseguição, tiroteio e 3 mortes, né, lamentavelmente. Manuel Rogério conosco mais uma vez, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão, uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, a você, Heraldo, vamos aqui esperar pelo prefeito que já está chegando, a você, Boturão, e a Rubeni, espero que a gente possa comentar isso que aconteceu hoje na cidade de Santos, que é um acontecimento sem precedentes e que a gente precisa debater muito para encontrar solução, porque, afinal, nesse quesito segurança pública, há tempo, a cidade de Santos, ou seja, não só a cidade de Santos, mas toda a Baixada Santista vem sofrendo muito há tempo. É verdade mesmo, né? Foi um assalto cinematográfico, perseguição, tiroteios em 2 ou 3 regiões aí da cidade, na saída de Santos, a fuga dos bandidos em direção ao ABC, a São Bernardo, né, me parece, segundo as informações que a gente tem, realmente incrível. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clique lá no ícone do painel regional e acompanhe o programa em tempo real. O painel regional encerrado vai para o YouTube, você revê como achar mais interessante, né, os trechos que você preferir ou o programa por inteiro. Rubeni Carpanedo conosco para acompanhar a nossa produção aqui do painel regional e a sua participação também, né? Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, Boturão? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Dr. Manuel Rogério. Aguardo a participação de você, internauta, mandando sua mensagem inbox pela página do painel regional no Facebook. Olha, um grupo de assaltantes invadiu nesta madrugada a empresa de transporte de valores Prosegur, né? Lá na rua Silva Jardim, no bairro do Macuco, aqui em Santos. Essa ação resultou então numa troca de tiros que terminou com 3 pessoas mortas, uma das quais, infelizmente, policial rodoviário. O crime foi iniciado por volta das 4 horas desta madrugada, né? Segundo a gente tem informações aqui. A PM ainda não tem, até este instante, informações de número de suspeitos dessa ação criminosa. Os moradores, claro, ficaram assustados ouvindo aí bombas, tiros, né, de fuzil, metralhadoras. Foi realmente uma coisa impressionante, como disse o Manuel Rogério há pouco, sem precedentes, me parece, aqui na cidade de Santos, um assalto dessas proporções, né? Durante a fuga, os bandidos seguiram em direção ao centro de Santos, tiveram lá 2, 3 cercos policiais, a quadrilha seguiu pela Avenida Conselheiro Nébias, ruas Bittencourt, João Pessoa, Praça Rui Barbosa e também Praça dos Andradas. Enfim, até a Igreja do Rosário, houve uma intensa troca de tiros, né? Um cidadão
que estava em direção à rodoviária, em um veículo de passeio, chegou a ter o seu carro atingido. Né? O bando usou a via Anchieta como rota de fuga, a PM rodoviária, a Polícia Militar Rodoviária, realizou bloqueio, mas 2 policiais foram baleados com tiros de fuzis. Não é pouca coisa não, metralhadoras, bombas e fuzis, nesta madrugada, início de manhã, aqui em Santos. Né? Foram socorridos lá no Hospital Municipal de Cubatão e um deles identificado como Leonel Almeida de Carvalho, 29 anos de idade. Após essa troca de tiros, houve a fuga dos criminosos em direção a São Bernardo do Campo. Né? Em função desses carros largados na pista, houve a interdição da via Anchieta, depois e agora já a situação está normal no sistema Anchieta Imigrantes. Né? Bom, o prefeito Paulo Alexandre já está conosco aqui, prefeito Santos, prefeito do PSDB. Prazer revê-lo, tudo bem, prefeito? E já começa aí agitada e de maneira assim exagerada, né, a semana, né? Com certeza. Boa tarde, Edgar. Toda a bancada aqui, é um prazer estar mais uma vez aqui no painel regional, discutindo os assuntos da cidade. Hoje nós tivemos essa ocorrência, né, na área de segurança. Estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Nós já temos aí muitas imagens do nosso sistema de monitoramento do município que já estão sendo utilizadas nesse momento pelas polícias que são responsáveis aí pela investigação. Acho que teremos aí um bom resultado desse trabalho. Aliás, destacar, Edgar, evidentemente que o ideal é que esse tipo de ocorrência ela não aconteça, mas é fundamental o tipo de postura adotada diante dessas ocorrências. E a Polícia Militar, infelizmente aqui, solidarizar com as famílias, né? Tivemos 2 vítimas aí, 2 policiais que perderam a vida, mas a Polícia Militar fez um combate, teve uma atuação, nesse caso, muito dedicada, muito comprometida. E nossa expectativa é que com essas imagens, com todo o trabalho que esteja sendo feito, nós teremos aí novidades nas próximas horas por parte da polícia em relação ao esclarecimento dessa ocorrência na investigação que está sendo feita. Muito bem. Algo a completar ainda? Algum detalhe a mais aí, Heraldo? Ou podemos avançar? Não, na verdade, agora é a parte da investigação, não tem outra solução, né? O importante é esse trabalho da polícia, veio a especializada de roubos a bancos, está colaborando aí nessas investigações junto com a DIG aqui de Santos. É uma ação de quadrilha mesmo, né? Uma ação planejada que fizeram tudo para realmente dificultar a ação da polícia, atear fogo em caminhões, obstruir as vias, quer dizer, tudo isso, quer dizer, 1 hora dentro da empresa, quer dizer, de uma extrema ousadia essa ação desses marginais. Mas, sem precedentes, realmente. Estudaram direitinho como eles iam atuar, de que maneira, tinham conhecimento do local, me parece óbvio isso. Né? Eu acho que o caso mais, vamos dizer assim, cinematográfico que nós registramos aqui na nossa região foi nos anos 90, um assalto a um carro forte. Né? Depois disso, nós não tivemos nenhuma outra grande ação desse porte cinematográfico nessa magnitude. Perfeito. Rogério, quer complementar alguma coisa? Eu gostaria de completar assim. Nesse final de semana, você vê como são as coisas. Esse final de semana eu caminhava e eu fiquei reparando uma casa com aqueles ofendículos, que são aqueles materiais que você coloca na cerca de casa para inibir ações de meliantes. E eu pensei comigo, ora, será que ainda precisamos disso? Porque isso lembra um pouco os castelos feudais, né, Idade Média, que se colocava aquelas coisas como obstáculos a invasões. E realmente aquilo me chamou a atenção, porque isso ocorre muito acidente com crianças, ainda mais em bairros de periferia. E aí você vê, isso foi no domingo mesmo. E na segunda-feira, você vê como a dinâmica dos fatos. Na segunda-feira nós se deparamos com isso. É claro que eu acho que ninguém aqui é culpado por isso que aconteceu. Isso aí é uma decorrência daqueles que optam por viver numa atividade criminosa
E hoje o crime ele tem se mostrado à frente até dos estados organizados. Não só o crime aqui no Brasil, como o crime nos países aí fora, com o terrorismo. Quando eu falo crime lato sensu, envolve terrorismo, assaltos, homicídios, essa gama de coisas que acontece que foge à essência do ser humano. Eu acho que o ser humano não está aqui para isso, eu acho que a gente tem o gen de viver numa sociedade pacificada, e isso eu prefiro ver como seja uma exceção à regra. E espero que esses miliantes sejam capturados e que a polícia dê a resposta imediata para a gente se sentir seguro. Porque, do contrário, vão ser os bandidos que vão se sentir à vontade para reiterar novos atos que nem esse. Muito bem. Bom, a gente abriu o programa aqui, o prefeito chegou na sequência, eu disse o seguinte, bom, Câmara, aqui é a manchete do DL, Câmara exige informações sobre gestão do Museu Pelé, não é? E, então, após a Prefeitura assumir a administração, o vereador Marcelo Del Bosco, do PPS, quer que o prefeito responda ou explique de que forma será feito o gerenciamento. Eu venho a calhar. Prefeito, então aqui fica à vontade aí. Já adianta tudo, pronto. Olha, em relação ao Museu Pelé, Edgar, nós, quando assumimos a prefeitura, existia já um compromisso firmado com a organização social para fazer a captação de recursos para a construção do Museu Pelé. Então, isso foi agilizado e conseguimos aí entregar o museu. E também, à época, embora o museu não estivesse pronto, já havia também um contrato para fazer a gestão do equipamento. E nós respeitamos esse contrato com essa organização social, e identificamos, após a inauguração do museu, a necessidade de aperfeiçoar o modelo de gestão. Como essa organização social detinha o acervo, a exclusividade do acervo do Pelé, somente ela poderia fazer a gestão no museu. E sem acervo não existe Museu Pelé. E depois de uma longa negociação, nós conseguimos aí que o próprio Pelé aceitasse fazer a doação do seu acervo para o município. Acho que isso é um ganho muito importante para a cidade, porque até então esse acervo pertencia à AMA Brasil. A partir de hoje, desde que o acordo foi assinado, a cidade é detentora do acervo do Pelé. Ou seja, esse é um patrimônio do santista, é um patrimônio da nossa população, e é um acervo avaliado, além do valor simbólico, acho que é o que é mais relevante, é um acervo avaliado em quase 20 milhões de reais, que passa a ser da cidade. Com isso, a gestão poderá ser feita pelo município. E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora, assumir a gestão do museu. A primeira medida já foi a redução do valor da entrada, né? Temos aí uma entrada hoje na ordem de R$10, né? Sem a meia entrada, com a meia entrada R$5, para que o museu seja mais acessível à população e aos turistas. Temos vários programas aí de incentivo para que os jovens das escolas públicas possam conhecer o Museu Pelé, não só da Escola Pública Santista, mas de toda a região da Baixada. Vamos fazer um trabalho metropolitano nesse sentido, potencializando o museu como mais um equipamento turístico. E todas as informações, na questão de prestar as informações, isso é absolutamente natural, na verdade. A prefeitura nada mais faz do que a sua obrigação ao prestar as informações e agir de forma transparente. Tanto é que nós temos um portal Cidade Aberta, todos os contratos, eventuais serviços que sejam contratados para a manutenção e gestão do museu serão disponibilizados não só para a Câmara, mas para toda a população. Hoje em Santos, basta acessar o portal Cidade Aberta que as pessoas vão poder saber quanto ganha cada servidor que vai trabalhar no Museu Pelé em qualquer uma das repartições, quanto a prefeitura paga por cada um dos contratos com os prestadores de serviço. Todas as informações são públicas e são absolutamente transparentes. Aliás, Edgar, aproveitar esse tema da transparência, a cidade de Santos ela foi premiada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal fez uma análise da política de transparência de todos os municípios brasileiros. E a média nacional, numa escala de 0 a 10, os municípios tiveram nota 3,1. Essa foi a média nacional, numa escala de 0 a 10.
O município de Santos teve uma nota do Ministério Público Federal, que é órgão fiscalizador, promove rotineiramente ações, muitas vezes contra gestores, contra gestores públicos. O município de Santos teve uma nota de 8,7. Foi a quinta melhor nota aqui em São Paulo, no universo de 645, ficamos em quinto lugar. Ficamos à frente, Edgar, de 23 capitais brasileiras. Então, o trabalho de transparência feito no município de Santos hoje uma boa referência. E vamos continuar agindo dessa forma, porque é dessa forma que a gente vai conseguir ter mais eficiência na administração pública, fazendo um governo com melhor qualidade. Muito bem. Tem muita coisa para discutir, para debater, para levantar com o prefeito, Heraldo. Fica à vontade aí, mudar de tema, quer seguir ainda com o museu, enfim. Não, vamos seguir nessa linha de bens públicos, né? Prefeito, eu tenho observado, nós tivemos a recuperação dos grandes teatros de Santos, né? O Coliseu e o Guarani. E a gente passa ali pela porta, prefeito, e a gente repara que já está precisando de uma certa manutenção, uma pintura. Quer dizer, tem sido uma prática reiterada dos governos de só intervir quando realmente a situação já está meio calamitosa, aí precisa paralisar o equipamento e promover uma grande reforma. No caso, não é possível fazer um programa de manutenção periódica? Por exemplo, quem passa em frente ao Coliseu e em frente ao Guarani já percebe que ali aquelas paredes já necessita de uma pintura, de uma pequena restauração. Isso está sendo estudado, prefeito? Isso pode ser feito? Como é que está a situação? Olha, Heraldo, nós temos o Procultura, que é o Programa de Reformas e Obras Novas na Cultura, assim como temos em todas as áreas. Criamos essa dinâmica de um projeto que possa cuidar da manutenção, né, dos nossos equipamentos públicos e também das obras novas. Na cultura, nesse governo, nós reformamos, trocamos todo o telhado do Teatro Coliseu, fizemos uma reforma importante naquele espaço. Agora, evidentemente, que é um prédio antigo, requer um investimento permanente para que a gente possa ter a manutenção. Assim como no Guarani. Existe uma prioridade, né? Nós temos agora o próximo passo na área da cultura para esse ano que nós aprovamos no orçamento, é justamente a reabertura. Nós conseguimos reabrir o Coliseu, né? Porque tivemos que fechar, interditar, fizemos a reforma e reabrimos. A Concha Acústica estava há 13 anos fechada, fizemos a obra e hoje devolvemos a Concha Acústica para a cidade e para a população. O próximo equipamento que será integralmente reformado com orçamento para esse ano é o Teatro Rosinha Mastrangelo, né? Que é um teatro que já está há um bom tempo fechado. Então, esse ano, o foco será para a reforma do Teatro Rosinha Mastrangelo. Além disso, nós temos obras novas em andamento. Vamos ter um centro cultural entregue no Morro da Penha, um centro cultural que será entregue na Vila Progresso e o centro cultural também da Vila Nova, além do centro cultural da Praça da Paz Universal também em andamento. Todas essas 4 obras novas que serão entregues até o final do ano de 2016. Então, nós, evidentemente, temos que distribuir o orçamento para manutenção e para obras novas. E eu digo sempre que o mais importante e a prioridade deve ser, sem dúvida alguma, as reformas, porque nós temos já uma quantidade importante de equipamentos. Evidentemente que existem algumas regiões da cidade que carecem de equipamentos e é para essas regiões que nós estamos construindo. No caso da cultura, entregamos o Centro Cultural da Zona Oeste, estamos fazendo esses centros culturais novos, um na Zona Oeste, mais 2 nos morros e um quarto lá na região central da cidade e na região do mercado, que são regiões que carecem desse tipo de equipamento. Mas o grande foco deve ser, sim, a manutenção, cuidar melhor daquilo que nós temos para que os equipamentos estejam em plenas condições. É uma tarefa desafiadora, porque são equipamentos, prédios antigos, né? Não são prédios novos, construções que exigem um investimento importante de manutenção constantemente, que está dentro do objetivo da Prefeitura. Rogério, pois não. Bom, essa matéria do Museu do Pelé me chamou a atenção porque eu trabalhei junto com o vereador Banha numa representação no Ministério Público contra a Ama Brasil. Por quê? Não porque a Ama Brasil especificamente, mas em razão de ter sido destinado dinheiro público ao Museu Pelé, enquanto que a Ama Brasil não prestava conta. E de início, uma das nossas maiores reivindicações, dos fundamentos da nossa representação, era a questão da prestação de conta.
foram gastos muito dinheiro e a AMA Brasil não fez o seu papel, que é daquele de tomador do dinheiro público. Quando você toma um dinheiro que é público, não é deles, é de todos nós, tem que prestar conta. Mas, até porque a gente tinha um trabalho que dava sequência em relação a isso. Primeiro era a prestação de contas e depois era trabalhar em cima do museu propriamente dito. Por quê? Não é cultura do brasileiro a visitação em museus. Qualquer lugar do mundo que você viaja, você vai visitar um museu, você vê várias escolas visitando no mesmo horário, você vê crianças percorrendo os corredores do museu. E isso que o prefeito falou agora nesse último momento me chamou a atenção, porque quando ele falou que iria incentivar as escolas públicas para a visitação no museu, eu acho isso aí importantíssimo. Eu acho que se for esse realmente é o caminho, fica para trás aquela outra história, nós vamos continuar com a nossa representação, é claro, porque o objetivo dela foi pedir, requerer a prestação de contas, mas eu acho que o museu agora, ele ganha outra roupagem e é de incentivo à cultura na cidade de Santos. E eu penso que não só as escolas públicas, mas incentivar também nas escolas particulares, com promoções, para que todas as nossas crianças comecem a despertar esse gosto, tenham o hábito de visitar o museu. É claro que é um museu de esportes, mas aí começa a criar aquele hábito, agora é museu de esportes, depois é de história, e assim você vai enriquecendo a cultura, pelo menos das crianças da nossa região. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, voltar na sequência com o segundo bloco do painel regional para falar um pouco de saúde. Uma inauguração importante agora no sábado, né, anteontem aqui na cidade, fazer um balanço como é que vai a UPA, inaugurada agora no comecinho do ano, outras questões importantes ligadas à área da saúde, que é, claro, um problema nacional, né? Voltamos já já. Estamos voltando ao segundo bloco do nosso painel regional. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que vai receber conosco, Heraldo, Rogério, não é? Rubeni, atenta aí à participação do telespectador. Eu queria então que o prefeito avaliasse essa inauguração de sábado, mais uma policlínica na Ponta da Praia, né? Vamos falar um pouquinho também da UPA, como é que está o balanço, a movimentação, enfim, se realmente está sendo mais útil ao munícipe ou às pessoas que, claro, que a gente sabe que a UPA, o pronto-socorro central aqui, não serve ao munícipe de Santos apenas, né? Serve à comunidade da Baixada Santista como um todo, prefeito. Olha, Edgar, nós temos um programa de reestruturação da saúde do município. Esse programa passa pela construção de 10 novas policlínicas dentro do novo padrão de qualidade na nossa rede básica de saúde, todas as unidades climatizadas, ambientes mais confortáveis para os servidores e também para a população. Temos aí salas específicas para os agentes comunitários que fazem a abordagem, as visitas em todos os bairros. Então, nessas novas policlínicas, nós temos um ambiente destinado a esses profissionais, que são profissionais extremamente importantes na saúde do município. Já entregamos, dentro desse novo modelo, a unidade do Morro Santa Maria, a unidade do Caruara, na área continental, e nesse último sábado entregamos a unidade da Ponta da Praia. A próxima a ser entregue é a unidade da Vila Nova, ali na Praça Iguatemi Martins, no mercado. Vamos entregar agora, no mês de abril, possivelmente aí no dia 15, já entregaremos essa unidade. Além dessas 10 novas unidades, nós temos as unidades destinadas ao atendimento de urgência e emergência, as UPAs. Entregamos a UPA Central, um investimento de mais de 22 milhões de reais, sem um centavo de dinheiro público, né? A edificação, tudo construído em parceria com a Fundação Luzida, e hoje o município assumiu a gestão dentro do modelo de gestão diferenciado, que é o modelo através das organizações sociais. A unidade AUPA da Zona Noroeste também está já em construção. A UPA Central ela tem uma capacidade mais do dobro, né, do antigo. Exatamente, são quase, em termos de infraestrutura, e o de tamanho... atendimento está nesse percentual aí? A gente tem atendido aí um número bastante importante, são quase 700 atendimentos dia, né? E com uma estrutura na área de pediatria, na área de ortopedia e clínico geral também, que acaba sendo a grande prioridade de atendimento que a população procura. Só que existem alguns diferenciais na UPA, né? A própria entrega de medicamentos na UPA, o que não acontecia no pronto-socorro central, isso acontecia apenas
nas nossas policlínicas, nas unidades básicas, e hoje esse trabalho também é feito dentro da UPA. A modernidade do prédio, o conforto também para que as pessoas possam ser melhor atendidas. A informatização do sistema que nós estamos implantando na UPA, a ideia é que nós tenhamos uma UPA sem papel em nenhuma das etapas. Com isso, ter um atendimento mais eficiente, mais ágil. Vamos ter uma outra UPA na Zona Oeste até o final do ano, que está sendo construída ali na Bucão Viana, com a Jovino de Melo. A obra está em andamento, mais de 60% da obra já é concluída. E vamos ter a UPA aqui na Zona Leste também, que vai substituir o pronto-socorro do Macuco. E a ideia é que a gente possa, com isso, fortalecer a área de urgência e emergência do município de Santos. E o Hospital dos Estivadores, que vai dar suporte para essas unidades de urgência e emergência. Estamos na fase final da obra, a obra já está mais de 80% concluída, a obra termina nesse primeiro semestre, vamos concluir a obra e aí vamos passar à fase seguinte, que é equipar a unidade e desenvolver todo o processo de custeio para que nós possamos, de fato, abrir as portas do hospital. Eu destacaria, Edgar, como o nosso objetivo, de forma transparente, é avaliar o trabalho, e como é um modelo novo também, a UPA Central, nós estamos permanentemente avaliando esse modelo, buscando aprimorar esse modelo. E destacar, quando nós iniciamos a implantação desse modelo de gestão PROES, com a aprovação da legislação, com todas as medidas que foram adotadas, houve uma resistência no sentido de que os funcionários públicos, por exemplo, poderiam perder as suas funções, perder os seus cargos, e o que nós observamos é justamente ao contrário. Nós temos hoje, estamos realizando, ontem inclusive tivemos prova, um dos maiores concursos públicos que a Prefeitura tem realizado na sua trajetória. Agora, a CAPEP Saúde também, com um novo concurso público recentemente aberto. Então, os concursos não param. E nós estamos tendo uma avaliação positiva do trabalho feito na UPA. Recentemente tivemos uma pesquisa de opinião feita com o usuário, né, que é importante, aquele que é atendido na unidade, né, e aí, obviamente, sem qualquer tipo de contaminação política, porque muitas vezes, muitas avaliações são feitas sem ir até o local, sem ser atendido no local. Então, realmente, a avaliação que ela tem mais valor, até para a Prefeitura balizar as suas ações, é justamente do usuário, de quem é atendido. Sabemos que existem muitos desafios, mas comparativamente com o pronto-socorro central, por exemplo, mais de 80% da população avalia como melhor a UPA Central. Isso é muito positivo, aponta que a direção adotada pela Prefeitura foi a direção adequada, a direção mais correta. Existem desafios? Existem, mas ter mais de 90% de aprovação num equipamento na área de saúde realmente mostra que o caminho adotado e o caminho seguido é o caminho mais adequado. Eu não tenho dúvida que com essas obras, somada à valorização dos recursos humanos, tivemos aí um avanço importante com os enfermeiros do município, as medidas de informatização, nós vamos ter um novo cenário de saúde na cidade. Vamos avançar. Saúde é desafio permanente, diário, constante, mas são obras e ações e projetos que vão contribuir para colocar a rede pública de saúde de Santos num outro patamar de qualidade. Geraldo, pois não. Queria falar de política. Já? Falar de política. Nós estamos se aproximando aí já da eleição, a gente sabe que o prefeito vai tentar a reeleição, né? E a grande briga aí entre os demais partidos que estão alinhados com o governo municipal é a indicação do vice. E uma outra questão também, prefeito, o seu partido, o PSDB, parece que cooptou três outros vereadores da Câmara e hoje nós temos aí um super partido, uma super representação na Câmara. Isso significa o quê? O senhor não gosta muito de oposição ou, na verdade, é realmente para fortalecer o partido, partido que o elegeu, partido que o senhor é filiado desde o início da sua caminhada política? Olha, Heraldo, primeiro em relação à candidatura, no momento certo, isso vai ser colocado, né? O calendário esse ano estipulou um período ainda menor de campanha eleitoral, e dentro desse calendário que a lei permite, que a lei determina, nós vamos expor as propostas e fazer toda a discussão da cidade com a população e com todos os candidatos que se colocarem. Nós tivemos aí na última eleição que eu tive a oportunidade de disputar, foram 9 candidatos. Nesse ano, a expectativa é que isso possa também
se repetir, vamos ter um debate em alto nível, assim, espero. Com relação aos vereadores, né, no regime democrático, quem escolhe os vereadores, o prefeito, é a população, né? E a população escolheu o maior número de vereadores do PSDB. E aqueles que escolheram na oposição abandonaram os partidos pelos quais foram eleitos em função das circunstâncias políticas do país. Abandonaram, aqui especialmente, o PT elegeu 2 vereadores, a população escolheu 2 representantes que acabaram fazendo uma outra opção em termos políticos. Eu acho que a oposição ela é natural, é saudável, é importante, ela tem que acontecer, como também os vereadores têm aí livremente a possibilidade de escolher em que partido devem se apresentar. Acho que faz parte isso, vários partidos perderam vereadores, outros ganharam, isso é natural do processo político. E, aliás, eu tenho uma opinião formada em relação a esse processo político, que não tem sentido ter quase 40 partidos políticos no Brasil. Eu acho que é um absurdo. Isso não é saudável para o ambiente democrático. Acho sim que nós devemos discutir com urgência a reforma política, porque senão acontece isso que a gente está vendo no país, né? Essa barganha política, essa divisão. Na minha convicção, não existem 40 ideologias distintas que justifiquem a existência de quase 40 partidos políticos. Acho que nós temos sim que ter oposição, que é saudável, é importante, é natural. Eu sempre disputei as eleições aí, em todos os pleitos que participei, com oposição, defendendo posições, discutindo em debates. Acho que isso é saudável para a democracia, mas não entendo que essa quantidade exacerbada de partidos contribua para o regime democrático. Ao contrário, acho que é extremamente prejudicial para o país. Rogério, pois não? O Heraldo trouxe o tema política, a discussão aqui na mesa. É um tema muito ruim de debater hoje, até porque me parece que não temos mais política. Me parece que houve uma ruptura dos ideais políticos e o que você vê numa linguagem que alcance a todos é uma bagunça que não se consegue entender. Mas é importante esse debate, essa colocação de ideias. Eu queria até pedir desculpa ao Heraldo, sair um pouco desse tema político, porque eu me sinto um pouco já desgastado para falar sobre isso. E diante disso que aconteceu hoje, eu vim com esse negócio na cabeça até para conversar com o prefeito, mas isso aqui é uma conversa, o painel regional conversa, não só aqui os da bancada, conversa sim, ao vivo com todos os nossos telespectadores. E conversar com o prefeito sobre uma questão, acho que agora o senhor me parece vai iniciar as obras da entrada da cidade. E diante desse fato que aconteceu, uma ideia é uma questão que me veio à cabeça, de experiência de algumas viagens que eu fiz e que eu vi. Por exemplo, nos Estados Unidos tem locais que você entra, quando você entra em determinado local, em determinada área reservada, você tem umas travas para cima que ela se abaixa. Mas se você dá ré, você já não consegue. Iria esvaziar os pneus e esse carro estaria imobilizado. Muitos locais da Europa você tem um tipo de uma coluna que ela fica abaixada no chão e ela submerge do chão e fica uma barreira. Não sei se é uma utopia minha, mas isso que aconteceu hoje na cidade de Santos, esses carros tudo empreendendo fuga em direção à cidade de São Paulo, aqui o Planalto ou São Bernardo, se nós conseguíssemos colocar na entrada de Santos, ou estudasse esse tipo de barreira, em que, ocorrendo uma ação criminosa dessa natureza, que conseguíssemos levantar obstáculos que impedisse esses carros de prosseguirem, acho que seria um ajuda para a segurança pública. Veja bem que está falando uma pessoa leiga no assunto de segurança pública, mas é uma coisa que me chamou a atenção, são criminosos que vêm à nossa cidade, comete barbárias desse tipo e consegue ainda sucesso na fuga. Olha, acho que toda medida na área de segurança que contribui para que a gente possa deixar a cidade mais segura, logicamente que ela é bem-vinda. A gente tem investido muito aqui na questão, a prefeitura, embora
não seja responsabilidade direta, obviamente, da Prefeitura essa questão da segurança, tem o trabalho que é feito pelas polícias, né? Nós temos colaborado e contribuído muito, especialmente na questão do monitoramento, né? Quando nós assumimos aqui o governo, nós tínhamos por volta de 180 câmeras instaladas em toda a cidade. E nós tivemos a oportunidade de ampliar muito esse alcance do sistema de monitoramento. Hoje são 520 câmeras instaladas, inclusive, doutor, na entrada da cidade, com amplo monitoramento e utilizando novas tecnologias. No caso, o OCR, que faz a leitura da placa dos veículos, faz uma identificação para que justamente possa ter aí todo o trabalho investigatório em cima desses veículos. E é esse trabalho que, nesse momento, nós temos equipes da Prefeitura que estão reunidas com Polícia Civil, com Polícia Militar, dando subsídio para que as investigações possam avançar, e a gente acredita no trabalho da polícia, no sentido de que nós vamos ter aí o esclarecimento dessa ocorrência e a prisão dos envolvidos, o que é fundamental. Com relação a barreiras ou qualquer outro tipo de componente, nós temos uma obra prevista para a entrada da cidade, certamente é maior que o acesso à cidade já viu nos últimos anos, é uma obra que nós vamos começar, já iniciamos aí todos os procedimentos de projeto executivo, análise da profundidade, do solo e obra também em si, já fizemos a licitação, a primeira delas, temos já contrato assinado e a ideia é que nós tenhamos aí um viaduto na entrada ali da cidade, Martins Fontes, fazendo a conexão da Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima, nós possamos também eliminar os semáforos da entrada da cidade e, logicamente, qualquer outro tipo de sugestão que possa contribuir para melhorar a segurança, ela é bem-vinda e vamos submeter às autoridades competentes. Muito bem. Falou em entrada da cidade, o jornal A Tribuna dá hoje na manchete, né, que a Dersa iniciou o trabalho de prospecção para a construção de um novo viaduto ali na confluência da Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima, não é? Como é que vai ser isso? É uma obra conjunta, Dersa, Prefeitura, obra da Prefeitura? Como é que vai ser, prefeito? Olha, Edgar, nós fomos em busca desde o primeiro dia de governo dessa intervenção na entrada da cidade. Assinamos um contrato, um convênio com o governo federal e o governo estadual para a elaboração do projeto da obra e para que cada um pudesse assumir a sua parcela de responsabilidade. Então, as intervenções que têm conexão dentro do viário do município, o município fará. As intervenções que estão conectadas com a estrada ficam sob a responsabilidade do Estado. E aquelas que têm conexão com o porto ficam sob a responsabilidade da União. Esse é o conceito desse convênio que nós conseguimos assinar. Existe um projeto básico pronto, concluído em relação a essas intervenções. A Prefeitura se adiantou no sentido de, depois do projeto, buscar recursos. Tivemos um financiamento aprovado de 290 milhões de reais para fazer a parte da Prefeitura, porque essa é uma obra estimada em mais de 700 milhões de reais. Então, conseguimos o recurso, fizemos a licitação da primeira etapa da obra que compete à Prefeitura e hoje assinamos contrato e estamos muito próximos aí já de iniciar os trabalhos que competem à Prefeitura. O Estado também já está num nível bem avançado, já assinou uma autorização para que a Ecovias pudesse fazer o projeto executivo. O projeto executivo já foi concluído por parte da Ecovias e agora a próxima etapa é o Estado autorizar o início das obras que são de sua competência. Então eu diria, resumidamente, que o município e o Estado estão em fase mais adiantada. E infelizmente ainda não há posição da União em relação à execução dessas obras. O ministro dos Portos vem aqui a Santos na quarta-feira, teremos aqui a visita do ministro, oportunidade que novamente nós vamos tratar desse tema com o ministro para que a gente possa avançar. O ministro dos Portos ainda é o Helder Barbalho. Né? Nos 3 anos, pouco mais de 3 anos como prefeito, é o 5º ministro dos Portos. O quinto? Já? É o 5º que eu tenho a oportunidade de estabelecer. E pelo jeito vai ter que conversar com o 6º, né? Olha, a menos que ele se desligue do PMDB, o que eu acho que não vai acontecer. O que a gente espera, independente da figura do ministro, é um direcionamento e uma prioridade para aquilo que é importante. Governar é escolher. No momento de crise econômica que o país vive, nada melhor do que melhorar os acessos ao maior porto
da América Latina, o maior porto do país. Quase 1/3 da balança comercial brasileira está aqui, né? E como é inadmissível que nós temos um viaduto, por exemplo, fazendo a conexão com o porto. Investir em obras de infraestrutura, isso melhora a competitividade, contribui para melhorar a eficiência do porto e com certeza diminuir o custo do país. Então é esse o argumento que nós temos apresentado e buscando sensibilizar o governo federal. Eu diria que nós estamos aí bem avançados na parte do município, do estado, e vamos ter essa obra sendo iniciada. É um conjunto de intervenções, temos aí vários viadutos, a ponte do Rio São Jorge, vamos transformar as marginais em mão única para que a gente tenha aí mais fluidez de trânsito, eliminar os semáforos da entrada da cidade, enfim, um acesso à cidade como o santista merece e como a cidade precisa. Mais um intervalo, o painel regional volta daqui a pouco, tá certo? Já já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso painel regional, o prefeito aqui está conosco, tem muitas perguntas, muita participação. Rubeni, o que você destaca aí pra gente? Tem várias, eu vou ler agora por ordem para não ser xingada depois. Polêmicos, enfim, né? Não, tem muitas falando assim de assuntos da cidade mesmo. Tipo né? o quê, por exemplo? A Renata Marassato Amâncio, ela mora no Canal 4 e pergunta para o prefeito se ele tem algo a dizer sobre as obras do Canal 4 com a padaria Dom José, que diz que a obra já foi terminada, mas ficou com a guia muito alta, então as crianças estão com dificuldade de passar ali. Porque ela ainda diz assim, nossa, o que o meu filho vai ter que fazer? Empinar a bicicleta para poder continuar? Tá difícil. A reclamação é sobre a ciclovia ou sobre a obra da ciclovia ao lado da padaria Dom José. E diz também se tem algum projeto para a escola período integral até o 9º ano, porque se dessa forma não diminuiria a criminalidade na cidade. Ao invés de diminuir a menoridade penal, aumentar a carga horária das crianças. Se isso não seria uma alternativa. Opa. Olha, Renata, com relação à obra da ciclovia do Canal 4, nós estamos entrando na fase final. Nós tivemos aí uma alteração do cronograma em função de atrasos no repasse financeiro, um convênio com o governo do estado, essa obra, mas agora o ritmo está retomado e nós vamos concluir e fazer todos os acabamentos. Vou pedir uma especial atenção nesse ponto que você está colocando específico da obra. Com relação ao período integral, esse tem sido o esforço da Prefeitura. O Plano Nacional de Educação, dentro das metas que são estabelecidas no plano, uma delas, a meta 6, ela estabelece que até 2024, todos os municípios brasileiros devem ter 25% dos seus alunos matriculados em período integral, ou seja, 1/4 dos alunos matriculados até 2024 em período integral. Hoje... Mas determina a faixa etária, alguma coisa, não? Na rede como um todo, né? Nas redes municipais de ensino. Aí varia de acordo com o tipo de atendimento e a faixa que cada município faz. Aqui a gente atende até o 9º ano. E qual é a situação de Santos hoje? Hoje nós temos 50%, ou seja, em 2016, 8 anos antes do que estabelece a meta, nós temos o dobro do que a meta determina. Metade dos nossos alunos hoje já estão em período integral. E nós estamos construindo novas escolas, vamos entregar escola no Marapé, no Imbaré e também na Vila São Jorge, com o objetivo de ampliar o período integral desses jovens. E também fazendo parcerias, porque não necessariamente o período integral acontece somente nas escolas. Nós temos os nossos centros esportivos, os equipamentos da Prefeitura, aonde diariamente são realizadas atividades complementares. Então, um período, essas crianças e os jovens ficam na escola e no outro período os nossos centros culturais, os nossos centros esportivos, ou seja, preenchendo o tempo dessas crianças, desses jovens com ações positivas. A Renata tem toda a razão e essa é uma prioridade do nosso governo. Rubeni, mais participações importantes? Ela só importantes, complementou hein? que ela está assistindo, agradecendo a resposta, que nós comentamos aqui da UPA Central, ela disse que teria que dar uma melhorada no atendimento, na agilidade, porque a tia dela foi atendida lá, mas depois de 5 horas e já não estava bem, ficou ainda pior devido à demora no atendimento da UPA Central. Eu só queria complementar a pergunta aqui da telespectador, que ela fala nessa questão da educação, e eu estou muito atento ao que o prefeito está falando, e ele disse aqui no programa que quarta-feira vai estar com o secretário dos Esportes, né? Ministro que tem status de ministro dos Esportes.
tem uma área que me chama a atenção, é aquela área ali no centro, onde iria ser viabilizado, que acabou se inviabilizado por conta de falta de recurso financeiro, o Porto Valongo. Ali é uma área que não tem utilidade para a operação portuária, porque não tem calado para a atracação do navio. E aqui Santos, como o maior porto da América, como formador de grandes profissionais nessa área portuária, poderia utilizar, é uma ideia para o prefeito conversar com o ministro, poderia utilizar aquela área para cursos profissionalizantes nessa área portuária, para que Santos seja o start para todo o Brasil, quiçá para o mundo, nessa questão portuária, de formação de profissionais. Afinal, nós estamos tendo um período de muito desemprego e, de repente, pode chamar a atenção dessas pessoas que perdeu uma ocupação, a profissionalização na área portuária, porque carece de profissionais, não só aqui no Porto de Santos, mas em todo o Brasil. Santos poderia ser a escola onde vai emanar vários profissionais na área portuária para todo o Brasil. Essa questão da qualificação profissional é muito importante, né? Especialmente porque com a modernização, com os avanços na área portuária, muda-se também o perfil da mão de obra. É necessário reciclar, né, aqueles profissionais que há muito tempo já trabalham no porto, como também preparar novos profissionais para as novas oportunidades que estão surgindo. Então, toda iniciativa na área de formação, ela é muito importante. Ali naquele espaço especificamente existem algumas restrições em função dos órgãos de proteção, né, especialmente do patrimônio histórico, e nós temos ali um projeto importante que é o Porto Valongo, que depende da obra do mergulhão. Nesse momento, o governo federal não avançou também nesse tema, mas é algo que nós estamos tratando, está dentro da agenda da cidade com o ministro, para que isso possa ser viabilizado, porque já existe um recurso, inclusive, separado no orçamento federal para viabilizar essa obra do mergulhão. O que acontece é que esse recurso não é o suficiente para realizar a obra da maneira como ela precisa ser feita. Muito bem. Rubeni, tem mais participações, né, claro? Newton dos Santos, do José Menino. Ele diz ao prefeito que já foi 3 vezes na UPA Central e em todas ele foi muito bem atendido pelas funcionárias. Muito bom, tá certo. Mais o alguém Cosme conosco? Santos, da Areia Branca. Muito obrigado pelo início das obras da UPA da Areia Branca e pela grande reforma que foi feita na Praça Nicanor Ortiz, planejada e inaugurada por seu pai, que agora está ainda mais bonita. Isso tudo para o prefeito, né? Agradecendo a participação. Agradecendo a participação. Com relação à UPA, como nós colocamos aqui, a gente está trabalhando bastante para aprimorar a qualidade do atendimento, né? Com uma estrutura melhor para a população em relação ao equipamento que nós tínhamos, que era o pronto-socorro de 1979, portanto um prédio muito antigo que foi adaptado, né, durante esse período. Então hoje a gente tem uma estrutura muito melhor e temos aí todas as condições de avançar cada vez mais. É isso que a gente está procurando fazer, prestando um atendimento com mais eficiência, tendo um novo modelo de gestão. Ainda sobre as UPAs, o Silvio da Areia Branca, ele fala que a UPA da Areia Branca ainda está em obras, ele gostaria de saber se há alguma previsão para o término. Olha, Silvio, ali nós temos a UPA da Zona Noroeste, que fica na Jovino de Melo, esquina com a Bucão Viana, ali em frente ao 5º DP, ela está em obras e nós vamos entregar essa UPA até o final deste ano. E na Areia Branca nós vamos ter uma nova policlínica, na Areia Branca. Vamos fazer todo, como o terreno ali é um pouco menor, fizemos um projeto diferenciado em se tratando de policlínicas, que é uma policlínica verticalizada. São 3 andares de policlínica ali. A obra também já foi iniciada e o prazo de entrega dela é para dezembro agora de 2016. Mais perguntas, Rubeni? Hoje está... O Uriel diz o seguinte... Não tem ninguém criticando, falando... Não, nada disso. Você quer, né, Boturão? Como você vê a possibilidade de unir todos os segmentos sociais e econômicos da região na busca de soluções para a crise da Uzi Minas? Esta é uma proposta do Fórum Cresce Baixada Santista. Olha, Uriel, um abraço para o Uriel e dizer que essa é uma proposta muito importante. Eu, quando estava à frente da presidência do Condesb, nós imediatamente convocamos um ato com todos os prefeitos, sindicalistas, imediatamente após a notícia aí
da Usiminas das demissões, que é algo que afeta diretamente a região como um todo. Estou trabalhando constantemente nesse tema em conjunto com o vice-governador Márcio França, com o governador Geraldo Alckmin. Na semana passada aqui em Santos recebi os acionistas, uma parte dos acionistas da Usiminas, para que exista aí um acordo. Na verdade, há um conflito entre os dois acionistas da Usiminas e é necessário que seja feito um acordo para que sejam divididas as responsabilidades, os ativos da companhia e a Usiminas possa retomar a sua agenda de crescimento, né? Essa é uma questão de ordem privada, mas da parte do município de Santos, encaminhamos inclusive um diálogo desses acionistas com o governo de São Paulo. Eu pessoalmente cuidei dessa aproximação, porque essa é uma ação importante também para o estado de São Paulo. Essas tratativas estão sendo viabilizadas e é muito importante essa movimentação, porque isso afeta diretamente a vida das pessoas que vivem na Baixada Santista. Então esse movimento Fórum Cresce Baixada é fundamental que eles possam continuar nessa mobilização, e da parte do município, da prefeitura, e o meu empenho pessoal será total, como tem sido, para que nós possamos ter uma solução e um encaminhamento desse tema. Tem mais alguma para a gente fechar, Rubeni? Tem para o Heraldo. O Valdomiro Trento diz o seguinte: quanto à implantação do Museu Pelé, discutimos se seria em Bauru, Santos, Nova York, Londres, Moscou e muitos outros lugares. Isso é um assunto resolvido. Aonde entra o Santos Futebol Clube e todos os santistas nesse assunto? Bom, o Santos foi onde o time que projetou o Pelé para o mundo, né? Quer dizer, a participação do Santos eu vejo como de incentivo também ao museu, que agora está sob a administração da prefeitura. E para o santista não resta a menor dúvida de que esse equipamento projeta a cidade e eleva, né, o esporte, e não só o nome do Pelé, para o mundo inteiro. E dizer que nós estamos também, hoje inclusive, aproveitando a oportunidade, tive uma conversa com o presidente Modesto Roma, e nós estamos aí formatando, finalizando as bases aí de uma parceria. O Santos será parceiro do Museu Pelé, trabalhará junto com o município no sentido de projetar esse equipamento e projetar fundamentalmente também a cidade com mais esse equipamento turístico. Nós vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo ao prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, né? Pai novo, né? Papai novo, nasceu o segundo filho, parabéns aqui, já demos durante o intervalo, saúde para a família, né? Obrigado. E até uma outra, prefeito. Obrigado, viu? Muito obrigado, Edgar, a todos os componentes aqui da bancada. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado sempre ao Heraldo, nosso Rogério também acompanhando a gente sempre, como a Rubeni, diariamente na nossa companhia, não é? Claro, acompanhando toda a equipe de produção e a sua participação com a gente aqui. Segunda a sexta ao vivo aqui o painel regional, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.